que ele vive, posso crer no amanhã. O que ele vive, temor não há, mas eu bem sei
Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo. Amém, glória a Deus. Bom dia a todos. Bom dia, queridos. Você que está aqui presencialmente, bom dia, graça e paz, feliz Páscoa. O que mais que a gente tem que dizer? Como é bom, né, estar um culto presencial novamente. Você que nos acompanha pelo Facebook, bom dia a você, feliz Páscoa. Compartilhe essa transmissão, compartilhe esse link, crie salas de vídeo, enfim, compartilhe com a sua família essa manhã de celebração da ressurreição de Cristo. Queremos convidar você também a nos seguir nas redes sociais, ICD Maringá, no Facebook, ICD Maringá no Instagram e no YouTube. Esse culto é ao vivo, presencial, com transmissão online. À noite nós vamos replicar, para quem perder, pode ver no YouTube lá. A gente faz também retransmite os melhores momentos, né? Os gols do Fantástico. Amém? Vamos ficar em pé, vamos adorar a Deus, vamos orar agradecendo por essa manhã, e aí estaremos adorando ao Senhor, louvando a Ele, declarando a grandeza e a bondade dEle nesta manhã, que é de Santa Ceia também, né? Você que está na sua casa, prepare sua ceia, um suco de uva, um pãozinho aí,
e celebre conosco esse tempo tão especial. Pai, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos diante do Senhor, em sua presença, nessa manhã de domingo, para celebrar a tua ressurreição. Obrigado pelo privilégio que temos de te adorar, de bendizer, de glorificar o seu nome. Senhor, essa manhã receba todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a exaltação. Venha ser glorificado através de cada um dos meus irmãos que participam desse culto em casa ou onde estiverem, aqui na reunião presencial. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Te louvamos, ó Senhor, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, louvar a Ele em nome de Jesus. Aleluia, graça e paz. Como é bom podermos estar aqui, como é bom estar reunido com a igreja, o corpo de Deus. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui que está feliz de poder estar na casa do Pai, de poder estar reunido. Será que você pode soltar um aleluia, um glória a Deus aí, expressar a Deus a sua felicidade, amém? Vamos adorar ao Senhor, vamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nosso meio, amém? Grande
Obrigado, Jesus, pelo seu incrível e tremendo amor. Louvamos o seu nome. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença. Obrigado por poder se reunir para celebrar, Jesus, não a sua morte, não a sua crucificação, mas a sua vida, Pai. A sua vida em nós, a liberdade que nós podemos ter em Ti, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Pai. Te adoramos, Pai. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção
Sim, Pai, reconhecemos que Tu és poderoso sobre nossas vidas. Pai, declaramos o Seu amor, a Sua grandeza, a Sua bondade. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de Te adorar, de bendizer a Ti, de glorificar o Seu nome. Venha ser exaltado em nosso meio, venha ser exaltado sobre nossas vidas, Senhor. Pai, nessa hora nós queremos continuar Te adorando, com nossos dízimos e ofertas ao Senhor, com uma declaração e um gesto que dependemos do Senhor, que confiamos no Senhor, que o Senhor é o primeiro, que Tu és a primícia de nossa vida, Tu és o primogênito, Tu és primeiro em tudo em nossas vidas, ó Pai. Nessa hora nós queremos declarar isso, através dos nossos dízimos e ofertas. Amados, enquanto adoramos ao Senhor, há 2 gasofilácios, uma à direita e uma à esquerda. Você pode adorar o Senhor com o seu dízimo, sua oferta. Nós entendemos que isso faz parte do nosso culto, faz parte da nossa adoração. Você que está em casa também, você pode fazer sua oferta através do depósito bancário, transferência. Você pode apontar o seu celular para o QR Code que aparece na tela e fazer a sua transferência, ou então fazer um Pix para a conta da igreja. O nosso CNPJ é 80-896-061 1000 ao contrário, -18, também há aí as informações. Oferte ao Senhor enquanto louvamos a Deus. Você pode aqui também fazer um Pix se desejar, fique à vontade. Senhor, sim, ó Pai, nós Te exaltamos, nós bendizemos o Teu nome. Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos diante do Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa oferta. Pai, nessa hora nós queremos orar também pela vida de cada pessoa que está neste lugar, cada pessoa que nos acompanha, cada família que nos acompanha pela internet. Pai, nós declaramos cura que vem do Senhor. Vivemos dias tão difíceis, ó Pai, mas hoje nós celebramos a ressurreição e a vida, a cura que há no Senhor. Pai, nós declaramos aqueles que estão enfermos nos hospitais, em casa, doentes, ó Pai. Nós declaramos que o poder da ressurreição de Jesus é sobre a vida de cada enfermo, cada doente, cada pessoa contaminada com o vírus ou com alguma outra doença. Pai, nós declaramos o poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é sobre a Tua igreja, é sobre o corpo de Cristo, é sobre cada uma dessas vidas. Pai, nós oramos agora, oramos pelo fim dessa pandemia no nosso país e no mundo. Pai, nós oramos para que a vacinação alcance êxito, que alcance a população, que tenha resultados. Pai, nós oramos pelo nosso país, oramos por nossa cidade, oramos por nossos familiares. Sim, Senhor, a vacina é o sangue do Cordeiro, e isso nós cremos. Ele é sobre nós, Ele é sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, ó Pai. A melhor vacina que há é o sangue de Jesus sobre nossas vidas, sobre nossas casas, ó Pai. Pai, nós celebramos a Ti, em nome do Senhor. Aplauda o Senhor nessa hora. Declare
Declare seu amor a Ele. Você veio aqui para celebrar a Ele. Celebrar aquele que venceu a morte, que venceu a doença, que venceu a dor, aquele que venceu por você, que trouxe vida e vida em abundância, aquele que te dá direito de adorá-lo, de prestar culto a Ele, aquele que é o doador da vida. Oh Jesus, muito obrigado pelo privilégio que estamos diante do Senhor. Deus poderoso, poderoso para fazer tudo infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Pai, nós liberamos a Tua palavra, palavra de vida, palavra de ressurreição, palavra de um novo começo, de um novo tempo sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Pai, é um novo tempo, é a nova vida que há em Ti. Nós cremos no poder do Teu Evangelho. Nós cremos nessa mensagem que há mais de 2000 anos é pregada, que o Senhor é o nosso Cordeiro Pascal, que o Senhor é a ressurreição e a vida, e aquele que ainda que esteja morto e crê no seu nome, viverá para sempre e eternamente, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos salvação, nós declaramos cura, nós declaramos o Teu poder sobre nossas vidas, sobre a cidade de Maringá, sobre o estado do Paraná, sobre o Brasil. Sim, Senhor, Deus poderoso, declare o poder de Deus, declare o poder de Deus sobre sua vida, sobre sua casa. Oh, sim, Senhor, adoramos a Ti, Cordeiro de Deus. Deus poderoso. Se você tem um familiar doente, se você tem algum conhecido doente, ore agora, continue adorando. Deus poderoso, toca Ele nesse hospital, toca Ele na casa, toca Ele onde Ele estiver, liberta, transforma. Sim, Senhor. Deus poderoso. Oh, Senhor, nós cremos num poderoso avivamento vindo sobre a terra nesses dias, ó Pai. Pessoas se voltando para o Senhor, pessoas buscando a Ti, desejosos de Te conhecer mais e mais. Oh, Deus poderoso, recebe, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, Ele merece. Adore a Ele, exalte a Ele. Sim, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, louvado ao Senhor. Você pode se assentar. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Eu quero conhecer quem que nos visita aqui presencialmente hoje pela primeira vez. Quem que nos visita pela primeira vez, dá um tchauzinho aí para a gente conhecer. Tem gente que está de máscara, né? A gente não reconhece. Aqui tem umas queridas, sejam bem-vindas. Vocês estão na casa do Pai. É a casa de vocês, então vocês estão em casa, amém? Tem um amado lá atrás, opa, lá o pessoal do Bom Livre também, outro irmão, Deus abençoe, querido, os meninos do ser. Mais alguém? Aqui à frente tem duas jovens, sejam bem-vindas, estão na casa do Pai, na casa de vocês, fiquem bem à vontade. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, nos diga aí de onde você está falando, de que cidade desse mundo que você está teclando aí e... Mande um oi, manda um abraço, dá um like, dá um coraçãozinho, faz algo aí, participe do culto conosco. Nós temos dito que você em casa você não assiste o culto, você participa, mano. Né? Você não está vendo o Fantástico lá, vendo o Faustão. Você eu estou gordinho, mas não... mas não é o Faustão. Né? Você está participando, você está celebrando a Deus conosco. Ó, e a Sônia está lá em Itaguajé, a Maricelma em Londrina, glória a Deus. Temos alguns avisos, eu quero compartilhar com você. O Fabrício não está aqui, cadê a Soninha? Será que ela tem Gadã? Eu vou deixar em off, que depois eu... Né, porque a princípio está liberado para fazermos reuniões novamente. Tá, é melhor a gente ver, né? Porque amanhã sai outro decreto, acho que já, né? Prefeitura, eles gostam de decreto. E a gente vai saber se tem ou não tem, mas eu acho que vai ficar liberado, né? Até pela aquela informação que a gente recebeu ontem do STF, né? Que as prefeituras e estados não podem mais proibir
Pode colocar restrições, que eu acho que é normal, mas não proibir as reuniões, né? Então, eu acredito que vai poder ser liberadas as reuniões durante a semana novamente. Mas amanhã a gente avisa aí nas redes sociais da igreja no grupo também lá do GADAM. O GADAM, para quem não conhece, é um grupo de apoio para dependentes e codependentes, químicos, alcoólicos, enfim. Você pode trazer alguém, ajudar alguém, vir participar aqui toda segunda-feira nesse grupo de apoio. Mais uma... Deixa eu lembrar os avisos que agora está... nós estamos em 40 dias de missões, 40 dias de missão, até o dia 17, começou no dia 9 de março, até o dia 17 de abril, terminamos com o nosso final de semana missionário. E, amados, se você olhar nossas redes sociais, Facebook, no Instagram, cada dia há uma sugestão. Você não precisa fazer aquelas, pode fazer outras. Sugestões, atos de bondade, alguma forma de fazer missões diariamente, compartilhando Jesus com alguém, de alguma forma, servindo, tocando pessoas. Dia 17 e 18 de abril, nós teremos aqui na igreja, se Deus quiser presencialmente, acho que agora dá para ser, e também online, nosso final de semana missionário. E vai estar com a gente aqui um irmão do lado, aqui o Agnaldo, não sei o sobrenome do Agnaldo. E ele faz um trabalho pela ICD, pela associação e pela missão da Cristianismo Decidido, com os índios hoje, na região de Laranjeiras do Sul. Então, eu não sei se você sabe, mas a missão de Cristianismo Decidido desenvolveu um trabalho por muitos anos naquela região. Vocês estavam lá, né? Pertinho ali. E um trabalho maravilhoso. Tem a tradução da Bíblia para o Caigangue, né? Acho que para o Guarani também, né? Mas para o Caigangue você tem certeza. E um trabalho maravilhoso de anos aí já, que há naquela região. E ele vem falar sobre esse trabalho missionário com os índios. E nós queremos envolver a igreja de alguma forma, entender esse trabalho, orar por eles, contribuir e se envolver. Então, dia 17 e 18, o Agnaldo está aqui morando em Engenheiro ou Francisco? Como é que chama? Francisco Beltrão, né? Engenheiro Beltrão. Francisco Beltrão é lá embaixo, né? Perto de Pato Branco. Então ele estará conosco aqui, será um tempo precioso. Sábado e domingo, dia 17 e 18 de abril. No próximo sábado, moçada, temos o culto de jovens, o United. O que é o United? É o culto deles. É o Ministério de Jovens, né? Vou falar de volta. Próximo sábado, dia 10, às 20 horas provavelmente, é o culto de jovens. E ainda tão fraco, meu Deus do céu. Estão tudo tomando água, né? Beleza? Bebendo água. Então vai ser presencial, mas vai ter a transmissão pelo YouTube. Cadê o Vinícius? O Spirit vai estar lá também, né? Vai participar depois, né? Tem mais algum aviso? Estou esquecendo? Deixa eu ver aqui. Juniores, né? Esquecemos juniores. Juniores, cadê os juniores de 10 a 13? É isso? Dá um grito aí. Juniores, cadê? Então vai ser presencial, né? Presencial, 3 horas da tarde, de 9 a 13, 10 a 13, por aí. Aqui na igreja, amado, sábado que vem, 15 horas, traga seu filho aqui. Pastor, mas aí eu vou ficar fazendo o quê? Vai emagrecer um pouquinho aqui, pega o Bob, vai subir a escalada aqui, tem 3 paredão aqui para você. Cadê o Bob? Né, Bob? Os pais vêm, vai ajudar na escalada ali e espera os filhos ali. Aproveita e faz um exercíciozinho, né, Jefferson? Então, próximo sábado aí. Mais algum aviso? Acho que não, né? É isso. Eu esqueci de apresentar, claro, reverendo Adilcia, reverenda Vera. Dá um tchauzinho, fica de pé aí para o pessoal ver. O pessoal da TV não vai ver, mas os queridos são pastores, são da casa, pode se assentar. Sejam bem-vindos novamente. São da casa, mas estavam em Guarapuava, emprestado. Desde que eu cheguei aqui, ele está por aí, né? Ele teve Apucarana, como é que é o outro lugar lá? Shoppingzinho, e nós atrás deles, né? Mas agora... agora a família toda está junto, né? Além do Vinícius, Isso, eu não lembro o nome dos meninos. O Hugo e a Elisa, família toda, graças a Deus, servindo aqui. Sejam bem-vindos, é um prazer, uma honra para nós tê-los novamente. Como eles já são da casa, já começa trabalhando, né? Então... E o Spirit também, né, Vinícius? Eu acho que é isso.
As crianças de até 10 anos. Já esqueci, mano, como é que faz agora. Tanto tempo sem culto. As crianças até 10 anos, vem aqui à frente, vamos ter a aula delas agora. Ministração ali. De máscaras, sempre de máscara. Você que também está aqui, use sua máscara. Não tire. Pastor, mas não tem ninguém na minha frente. Não tire. Isso, olha que bonitinho a máscara. Vem para aqui, ó. Vem para aqui, ó. Que daí é melhor aqui, ó. Isso. Sair da câmera. Vem para cá aqui. Isso. Que daí os outros vão ali. Cadê vocês, moçada? Aí, ó. Tá faltando mais gente, né? Lá, pode pôr lá. Vamos lá. Estenda sua mão para cá. Vamos orar por esses pequenos? Pai, nós queremos abençoá-los, declaramos a sua bênção, a sua presença sobre cada um. Que o Senhor use os professores para ministrar, para falar a sua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, né? Beleza? Vamos lá atrás com a Rebeca e com a Beatriz e com a Karina. Hoje a família teve que trabalhar. Que legal, né? Amém. Eu vou pedir para alguém do serviço lá me trazer um copo d'água, que eu já estou... A hora de orar eu fico gritando. Não adianta, no pezinho da Assembleia lá não sai, né? E aí, cresci na Assembleia de Deus, mano. Então, a hora de orar, não sei orar sem gritar. Glória a Deus. Aí, tem alguns já se manifestando aí. Amados, é Páscoa. Eu acho que não tem outro jeito de trazer outra palavra a não ser sobre Páscoa. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. E a gente nesses cultos online, do lado bom, né, que se alcança muita gente, mas tem um lado também bom, que o pastor aprende a falar rápido. Não, falar rápido, sei falar rápido, né? A pregar rápido, né? Curto, né? Ser curto. Que rápido eu falo já por natureza. E aí eu me obriguei a falar, hoje eu vou... Vou me soltar um pouco mais, não vou pregar em 20 minutos. Deixa mais um aviso aqui, um lembrete. É uma experiência esse culto de manhã, pelo seguinte, nosso culto é à noite. Por que nós estamos fazendo de manhã? Você que está em casa assistindo ou aqui. Nós ainda estamos debaixo do decreto do governo do estado, né? Que prevê o toque de recolher 8 horas da noite. Nosso culto é às 7. Então, para a gente fazer um culto 40 minutos, presencial não é a mesma coisa. Uma coisa é online, presencial em 40 minutos. Outra coisa é presencial. Obrigado, Fábio. Outra coisa, então, para a gente não fazer o culto rápido, terminar, e aí a pessoa está na rua, 8 horas, já estaríamos desobedecendo o decreto. Pastor, nós podíamos fazer mais cedo, 6 horas. Poderíamos, mas o nosso salão aqui, Maringá, é muito quente, e o nosso salão é quente demais à tarde. Né? O Bob que mora aqui, a Fátima que trabalha aqui, gente que sempre está aqui, sabe que à tarde isso aqui vira um pessoal que chega para o ensaio, né? Então, para não ser algo desconfortante, daí se perde a atenção, daí, de manhãzinha agora ainda já está mais começando a esquentar, né? De repente a gente fizer às 9, fica mais gostoso ainda, né? Mas fica mais fresco, né? Então, a minha sugestão, a nossa experiência, vamos tentar, enquanto tiver o toque de recolher do governo do estado, nós mantermos esse horário. Voltou, mudou para as 9 lá, beleza, aí a gente volta para as 7. A maioria do pessoal gosta de culto de manhã, eu gosto de culto de manhã. Né? Quem gosta de culto de manhã, levanta a mão. Você está aqui é porque você gosta, provavelmente. Mas o pessoal gosta, mas não vem. Aí em Curitiba eu era pastor da igreja lá, de uma igreja. Benção. Pastor, vamos mudar o culto para de manhã? Eu falei, vamos. Vamos fazer uma experiência, 2 meses, prorrogamos para 3 meses. Fizemos uma eleição com o povo lá. Quem quer culto de manhã? O povo levantou a mão. A maioria quis de manhã, beleza, mas o povo não ia. Eles queriam de manhã para eu ir para a igreja cedo. Acho que o pastor está precisando acordar cedo, vai para a igreja domingo de manhã. E aí não deu certo, a gente voltou para o culto à noite. Então, vamos orar, vamos crescer, amém? Vamos crescer como igreja, bastante gente, porque a gente tem bastante músico, aí a gente tem bastante pastor a gente já tem bastante. Mas bastante músico, pessoal para trabalhar, cuidar de crianças, temos necessidade com as crianças. E aí a gente faz 2 cultos, né? Faz um culto de manhã para quem gosta de manhã, faz um culto à noite para quem gosta da noite. Faz um culto de madrugada para quem gosta das madrugadas, né, Gustavo? As vigílias.
Amém. Então, Êxodo capítulo 12, nós vamos meditar nesse texto. Esse texto é o texto que há a instituição da Páscoa do Senhor, onde que a Páscoa é instituída a partir daqui, e a primeira Páscoa. E nós vamos entender o significado da Páscoa do Senhor, né? Que Páscoa não é coelhinho, né? Por que nós celebramos a Páscoa? A Páscoa é a ressurreição de Jesus, mas qual que é a origem? Eu costumo dizer, quando a gente está estudando lá a Bíblia e lendo sobre a última ceia de Jesus, eu costumo fazer a pergunta para os alunos no seminário: última ceia de quê? A última ceia de Jesus, tá? Mas ceia do quê? Ah, pastor, ceia de Ano Novo. Ué, o judeu não comemorava Ano Novo. Ah, ceia de Natal. Eles não estavam comemorando Natal ainda. É a última ceia de Páscoa. A Páscoa era uma ceia que eles celebravam. E toda a orientação para essa ceia está nesse texto, que o judeu, ano após ano, a partir de Êxodo 12, comemorava. Então diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Vamos aguardar aqui, a gente vai caminhando. Naquela noite, amados, Deus estava preparando a saída do povo de Israel do Egito. Os israelitas estavam no Egito, eram escravos, 430 anos como escravos. Veio as 10 pragas, você lembra? As 9, né? Ainda não tinha vindo a 10ª. E a 10ª praga seria a morte de todo primogênito. E aí Deus ordena a Moisés que eles fizessem um ritual, separassem um cordeiro, sacrificassem o cordeiro, vai estar explicando aqui. Passasse o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, né? Nas batentes das portas. E aonde o anjo da morte passasse naquela noite, por onde o anjo da morte passasse, onde tivesse o sangue do cordeiro, não haveria morte. Mas onde não tivesse o sangue do cordeiro, haveria a morte do primogênito daquela casa. Do filho primogênito, do animal, da família. Haveria a morte do primogênito. Então aquela mesma noite foi uma noite de morte para os egípcios. Porque sobre toda a casa de um egípcio houve morte. Imagina se morrer, perdeu o seu primogênito. Mas para os hebreus foi a noite de libertação. Israel naquela noite estava sendo liberado, porque daí o faraó manda eles irem embora e saírem do Egito, lembra? Depois vai ter a história do Mar Vermelho que se abre e tal, tudo isso. Mas naquela noite, Israel estava deixando, não estava mais debaixo, estava deixando o chicote do carrasco. Eles estavam saindo debaixo daquela opressão. E Deus ouviu o clamor do seu povo e enviou então Moisés, dizendo: deixa ir o meu povo, deixa o meu povo ir. Várias vezes Deus o coração de Faraó, melhor dizendo, se endureceu, e ele oprimia mais e mais o povo, até que chega nesse momento, o golpe final de Deus, a matança dos primogênitos. A Páscoa, nós podemos dizer assim, que foi a independência do povo de Israel. Era a festa da independência, porque quando eles se tornaram livres. Então qual que é a mensagem da Páscoa aqui? Era a mensagem da libertação. Israel é liberto da escravidão, liberto do jugo. Mas essa manhã, nós queremos meditar sobre qual que é essa mensagem da Páscoa. Em primeiro lugar, a Páscoa marca um novo começo para o povo de Deus. Amém? E quando a gente fala povo de Deus, está falando nós também aqui. O versículo 1 até o 3 que a gente leu, o texto diz assim que ele dá a ideia nesse capítulo 12, que talvez Êxodo seja o capítulo mais solene, mais importante talvez, de todo o Velho Testamento. Se você olhar com atenção para esse capítulo 12, você vai observar que ele registra aqui a instituição da Páscoa. Ele diz: esse vos será o principal dos meses. Esse será o principal dos meses. A Páscoa era o começo de uma nova vida para o povo de Deus, para o povo de Israel. A partir dali eles deixariam de ser escravos do Egito, para serem peregrinos em direção aonde? A terra prometida, a Canaã. Eles estavam indo em direção a Canaã.
A Páscoa era um memorial, era a lembrança que Deus estava instituindo para eles, que ali cessava a escravidão, que ali começava uma nova vida, que a partir dali tinha um novo momento de liberdade. Então Deus fala o seguinte: Moisés, eu vou te dar instruções, vai celebrar a Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por cima, pesar. Diga assim, pesar. Hazor. Pesar. No hebraico. Passar por cima, por quê? Porque o anjo da morte aquela noite ia passar, pesar por cima. E haveria o quê? Libertação. Só que Deus fala assim: agora ano após ano vocês vão celebrar, vocês vão ter essa festa, vocês vão fazer isso. Para quê? Para lembrar, é um memorial que vocês foram escravos e vocês começaram uma nova vida em Deus. O mundo pensa, amados, que quando uma pessoa, por exemplo, se converte, você se converteu. Uns dias atrás eu estava ouvindo o testemunho do irmão José, né? De como tinha se convertido. E as pessoas pensam que quando você se converte, ó, fulano se converteu, acabou a vida do cidadão. Perdeu a vida. Agora, acabou a vida dele, né? Mas a conversão, amados, não é o fim da vida. A conversão é o fim da escravidão. Quando eu me converti, quando você se converteu, nós deixamos a escravidão. Ser cristão é deixar o Egito. É começar a caminhar livre, em liberdade de vida, para a sua Canaã celestial, para a sua terra prometida. A Páscoa, então, ela era o começo de uma nova nação. Era uma multidão de escravos, um bando de escravos, que vão se tornar uma nação. Até agora Israel não era uma nação, era um povo. Mas agora estão livres, estão redimidos, e eles se tornam agora um povo separado para Deus. E Deus vai começar a dar instruções de como tinha que se organizar aquela nação. E a Páscoa nos mostra esse novo começo. Por isso, ele fala assim: vos será o principal dos meses. Esse será o primeiro mês do ano, que para eles começava a contagem do calendário deles aqui. Então era um novo calendário, o calendário judeu começava aqui. Um novo compromisso, uma nova jornada que eles teriam pela vida, um novo destino a Canaã, uma nova mentalidade. Páscoa para mim, mas falei semana em casa conversando, para a Rebeca, para a Karina, eu estava lendo um texto. Falei, nós temos que entender que Páscoa é uma nova mentalidade. E deixa eu falar algo para nós como igreja local aqui de CD Maringá, primeira igreja. Nós precisamos de uma nova mentalidade. Cada dia. As coisas velhas já se passaram. Vitórias do passado têm seu lugar, mas ficaram para trás. As derrotas do passado, os problemas também ficaram para trás. A sua vida pessoal, não importa o que você fez e errou. Páscoa é uma mensagem, está dizendo assim, agora é uma nova mentalidade. Agora é uma nova perspectiva. Nós não podemos viver do passado. E aí Deus prepara toda essa situação para Israel, dizendo o seguinte: é um novo começo para vocês. E essa Páscoa, para nós podemos dizer também, para nós também é um novo começo. Em meio à pandemia, em meio a lutas pessoais, saia esse dia hoje, tão gostoso, vai participar do culto, depois vai almoçar, vai ter sua tarde livre, sua noite. Entenda o seguinte: agora é um novo começo. É um novo começo na minha vida profissional. Estão dizendo que tem crise, que... Essa semana conversando com o Alessandro, pai do Bruno ali, e como é bom, né? Às vezes você ouve a pessoa só reclamando, mas também você vê a pessoa sonhando, né? E era o caso dele, dando a expectativa que ele tem. E é verdade, amados, e quando o mundo está só reclamando, arregaça as tuas mangas, aí você tem o seu trabalho, peça a Deus criatividade para iluminar a sua mente, e tem um monte de crise, mas estão surgindo oportunidades, novas oportunidades, novos começos, nova mentalidade para a sua área profissional, para o seu trabalho, para a tua vida pessoal, para o seu casamento, para todas as áreas da sua vida. Lembre disso. A Páscoa, em segundo lugar, ela revela o projeto de Deus de redenção da nossa família. Veja versículos 3 e 4. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, das pessoas. Conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Então a Páscoa revela, amados, entre outras coisas,
o projeto de Deus de redimir, de redenção. A palavra redenção quer dizer resgate da família. A família está no centro da vontade do projeto de Deus. E o texto diz aqui que a família toda precisava celebrar a Páscoa. Ah, eu tinha um filhinho mais novo, ele não entende, ele não vai participar. Não, ele vai participar. Toda a família, o versículo 7 diz assim, não vou ler todos os versículos, a gente vai pular um ou outro. Versículo 7 diz assim, tomarão o sangue, porão em ambas as ombreiras e na verga das portas, na casa em que comerem. Ou seja, todos da família, a família toda precisa estar dentro de casa, debaixo do sangue do Cordeiro. Ou seja, toda a família precisava, hoje fala para nós quem que é o Cordeiro, é Jesus. O sangue de Jesus sobre toda a família. Versículo 8, naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, que é pão sem fermento, ervas amargas, né? E as comerão. Ou seja, toda a família tinha que celebrar a Páscoa, toda a família estava debaixo do sangue do Cordeiro, toda a família tinha que se alimentar do Cordeiro. E toda a família, o versículo 14 mostra que toda a família deveria celebrar esse memorial, esse evento nas suas gerações futuras. Versículo 14, este dia vos será por memorial e celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. Celebrareis por estatuto perpétuo. Toda a família, ela precisava ter o compromisso também de ensinar seus filhos sobre o significado da Páscoa. Versículo 26 e 27 diz, quando vossos filhos perguntarem, que rito é esse? Pai, o que a gente está fazendo? Por que essa mesa? Por que esse cordeiro? Por que esses pães sem fermento? Por que essas ervas? Aí você deveria explicar aos seus filhos, versículo 26 e 27. Quando seus filhos perguntarem, que rito é este? Vocês responderão, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu o Egito e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E o versículo 28 diz, e foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés. Então a família precisa celebrar a Páscoa, juntos. A família precisa estar debaixo do sangue do Cordeiro, precisa se alimentar do Cordeiro, celebrar de geração em geração. Nós, pais, nós somos responsáveis por ensinar nossos filhos. Não é o professor da escola, não é o professor da escola bíblica da igreja, não é o pastor que vai ensinar seu filho, é você. Você é o pastor da sua casa. Amados, isso é responsabilidade nossa. Esses dias de pandemia, uma das coisas que tem servido, é ruim a gente ficar sem celebrar, mas é que a tua casa se tornou, literalmente, tem que se tornar uma igreja. A sua primeira célula, a sua primeira igreja é a sua casa, seus filhos. Ensinar a eles o caminho que devem andar. E aqui está falando que a família é o centro do projeto de Deus. Porque essa libertação começou, cada um na sua casa. Se fosse os dias de hoje, o pessoal da Globo, cada um na sua casa, né? Hashtag fica na sua casa, celebre a ceia, a Páscoa. Era isso que eles tinham que fazer. E obedecer. Mas a salvação da família exige diligência dos pais. Pense o seguinte, poderiam os pais deixarem os filhos primogênitos fora da casa naquela noite? Ah, o filho ia passear, ia dar umas voltas de moto. Não, não podia. Era toque de recolher aquela noite. Tinha que estar em casa, porque o anjo da morte ia passar. Poderiam os pais negligenciar a ordem de sacrificar o cordeiro? Não é tudo isso que Moisés está falando também. Nós já vamos comer o cordeiro, mas tem que passar o sangue na porta. Aí o Moisés já está exagerando, né? A salvação da família, amado, exigia isso. Diligência. E eu tenho certeza, imagine se você é está lá você naquele tempo, e aí o teu filho saiu para jogar uma bola de tarde e não volta. Que desespero. Que deve ter tido alguns pais, deve ter passado, deve ter alguns assim lá. Que, meu Deus, onde é que está meu filho? Porque o anjo da morte passar, ele não estiver dentro de casa quando o anjo passar. A salvação da família exige confiança plena na palavra de Deus. Imagine se um pai dissesse, olha, eu não creio muito nesse negócio aí de derramamento de sangue, de matar o cordeiro, para quê? Não vamos se sujar, não. Nós não vamos acreditar nessas superstições. Sabe o que ia acontecer? Aquela noite, aquele pai teria enfrentado o juízo de Deus. E Deus fez exatamente aquilo que ele avisou, e quando ele avisou, e o juízo veio, mas não foi sem alerta.
Eu acredito que até teve muito egípcio que se salvou naquela noite, porque tinha um vizinho que era judeu, e eles creram naquilo, convidaram, circuncidou e participou. A Bíblia diz que quem creu foi salvo, quem não creu foi condenado. A Bíblia diz que só há salvação em Jesus Cristo. Aquele que crê nele já está salvo, mas aquele que não crê no Cordeiro está condenado. Imagine se um pai dissesse assim: olha, nós não queremos que o sangue seja passado na nossa casa. Vamos passar por trás, porque na frente fica feio, depois vai sujar a fachada. Vamos colocar lá atrás, ninguém vai perceber também, né? Não fica negócio, eles são crente, né? Eles são judeu. Eu não quero que minha casa seja diferente dos egípcios, né? Vai ter algum preconceito. Mas se eles não fizessem assim, se eles fizessem, pintassem atrás em vez da frente, o anjo do juízo ia passar. Porque aqueles que se envergonham do sangue do Cordeiro não podem ser salvos pelo sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que salva. A comunhão das famílias formava a congregação do povo de Deus. Uma família era pequena, era 2 filhos só. Eles chamavam o vizinho lá e eles participavam juntos. Muitas famílias, mas uma só igreja. Mas uma coisa que a gente tem ficado feliz nesse tempo: temos dificuldades, enfrentamos barreiras, mas nós como igreja, a igreja tem se fortalecido nesses dias. Às vezes cada um na sua casa, lá nas suas as células online, né, dos jovens, da igreja, praticamente todas as células, os cultos online, o povo participando, né? Do ano passado tivemos o nosso recorde de audiência em cultos da igreja. Os jovens, né, foi o culto mais assistido, foi o culto dos jovens até hoje nas nossas atividades. Nós tivemos curso de liderança, fazemos reuniões com os pastores online, fazemos um programa que ano que vem vai ser para toda a igreja, mas esse ano é só para os líderes, o 30 semanas, que trabalha sobre crescimento, cura interior. E a igreja se reúne, é uma nação, nós somos, por quê? Porque o nosso vínculo é o sangue. O que criava vínculo naquele povo era o sangue do Cordeiro. Ele que cria o vínculo que nós precisamos. Mas a Páscoa também mostra, mas em terceiro lugar, que Deus salva o seu povo através do sangue do Cordeiro que foi morto. Versículos 5 ao 13, ele vai responder toda essa questão. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro que foi divinamente apontado. Aquela noite tinha que ser morto um cordeiro, aquele dia tinha que ser morto um cordeiro sacrificado, o sangue dele passado nas portas, e depois a família comia, participava de toda aquela carne, comia todo aquele cordeiro. E não era uma ceiazinha de 40 minutos, amados. Eles começavam ali por 6 horas da tarde, ia até a próxima meia-noite. Era um ritual. Lá atrás, Abraão já tinha, quando Deus manda Abraão sacrificar seu filho Isaque, e na hora do sacrifício, Deus não permite que ele faça, mas quando Abraão vai sacrificar Isaque, Isaque pergunta: pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, está aqui tudo, está aqui o altar, mas onde está o cordeiro? E ali Isaque traz uma das perguntas que, guardadas ali no Antigo Testamento, que anunciam sobre o Messias. E essa pergunta de Isaque: está aqui tudo, o altar está pronto, mas cadê o cordeiro para o holocausto? João Batista vai responder lá depois, no Novo Testamento, quando um dia Jesus está passando, e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro divinamente apontado. Primeiro que na Páscoa não tem coelho, é cordeiro. Coelho é invenção ali da Idade Média, da junção dos cultos pagãos, e aí fala de fertilidade, nada a ver, mano. Pastor, então não é para dar chocolate para as crianças? Não, pode dar chocolate para as crianças, para o pastor. Tá? Mas não tem nada a ver com coelho e Páscoa, é cordeiro. Felipe um dia disse para o eunuco que vinha lendo Isaías 53 na estrada, o primeiro-ministro talvez ali da Etiópia, e ele encontra ele e começa a ensinar, e ele diz que aquele cordeiro que o texto falava, porque o etíope pergunta, o eunuco: de quem que ele está falando? Ele era o cordeiro da Páscoa, era o cordeiro, era Jesus. Paulo, quando ensina a igreja, em 1 Coríntios 5, 7, ele diz para a igreja de Corinto que Cristo é o nosso cordeiro pascal, Cristo é a nossa Páscoa. Pedro disse que nós somos redimidos pelo precioso sangue do cordeiro, sem defeito, sem mácula, é o sangue de Cristo. Aquele cordeiro, amados, que era sacrificado, não podia ser qualquer um que se tinha que ser um cordeiro de 1 ano, perfeito, sem defeito, sem mácula, não podia ser manco, aquele cordeirinho que não ia conseguir vender, eu vou dar para Deus, para celebrar. Não, tinha que ser o melhor.
Deus deu o seu melhor para você e para mim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o homem que viveu sem pecado, levou sobre si todos os pecados. O homem que não teve doença, levou sobre si todas as enfermidades. Ele é o Cordeiro de Deus. João, quando vê no céu a Jesus, na visão de Apocalipse, ele vê Jesus apresentado como o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Em Gênesis 22, 13, nós vemos que aquele cordeiro é suficiente para uma pessoa. Foi assim com Isaac. No texto de Êxodo que a gente está lendo, Jesus esse cordeiro foi suficiente para uma família inteira. E se a família fosse pequena, era suficiente para outra. Sabe por quê? Jesus é suficiente para você. Você não precisa de uma religião, você não precisa de dinheiro, você não precisa de status, você não precisa de um homem, de uma mulher, você não precisa de prazeres físicos, químicos, nada disso que satisfaça. Jesus é suficiente para mim e para você. Ele é o Cordeiro, o sacrifício dele é suficiente para uma família. O sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, é suficiente para a nossa nação, para o mundo inteiro. O cordeiro da Páscoa era um cordeiro sem defeito, versículo 5, será sem defeito, macho de 1 ano. Jesus é o cordeiro perfeito, sem defeito, é o filho amado do Pai, a quem o Pai tem poder e tem prazer nele. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, perfeito. Ele não escolheu seus adversários. A Bíblia diz que Jesus foi como uma ovelha muda para o matadouro. E ele ainda intercedeu por aqueles que estavam matando ele. Em 2 Coríntios 5, 21, a Bíblia diz que Jesus não conheceu o pecado. Ele era perfeito, como aquele cordeiro lá do Velho Testamento. Ele não cometeu pecado. 1 Pedro fala, e nem dolo algum se achou em sua boca. Ele se manifestou para tirar os pecados. E nele, 1 João 3,5 diz que não existe pecado. Até aquele que o traiu, Judas, disse que ele era inocente. Porque ele era o cordeiro, sem defeito e sem mácula, perfeito. E aquela família, aquele dia, eles estavam comendo o cordeiro, mas não tinha ideia que Deus estava dizendo, um dia vocês vão ter que comer o cordeiro, mas é de outro jeito. Hoje nós vamos comer o cordeiro, só que a carne do cordeiro é pão. Está aqui dentro. Achei que era... É o pão. Nós vamos comendo mesmo a carne, está falando disso. Jesus fala, quem come do meu pão, come da minha carne. Ele é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro morto. Agora preste atenção nisso. O Cordeiro da Páscoa, para salvar, ele tinha que ser morto. Diga morto. Não é a vida do Cordeiro que salva. Não adianta você que está nos assistindo, você que está aqui, dizer o seguinte, olha, o exemplo de Jesus é maravilhoso, mas não salva você. Você não é salvo pelo exemplo de vida dele. Eu acho tão lindo o exemplo de Jesus, a humanidade toda acha lindo o exemplo de Jesus. Não é o exemplo do Cordeiro que redime. Não era a presença do Cordeiro na família que livrava da morte. O Cordeiro tinha que ser morto. Ele tinha que comer do cordeiro morto. Ou seja, eu tenho que participar do que ele fez. Eu acho tão lindo o exemplo de Jesus. Mas é a morte do cordeiro. O cordeiro tinha que ser morto. É a morte de Cristo, amados, que nos trouxe salvação. A Bíblia diz em Hebreus 9, 22, um dos versículos mais importantes da Bíblia, que sem derramamento de sangue não há remissão, não há resgate, não há perdão de pecado. E aí algumas pessoas, você conhece pessoas que dizem assim, eu admiro a vida de Jesus. Eu admiro o exemplo de Jesus. Eu admiro os ensinos de Jesus. Ai, que legal, que fofo. Outros põem confiança nos milagres de Jesus. Jesus fez milagres, uau. Eu confio nos milagres de Jesus. Mas ninguém é salvo simplesmente pelos ensinos de Jesus. Você pode ouvir a vida toda os ensinos de Jesus, mas você só é salvo pelo sangue de Jesus.
Eu posso ouvir a vida toda sobre os ensinos de Jesus, mas se eu não fizer parte, não for aplicado o sangue do Cordeiro nas batentes, nos umbrais das portas do meu coração, aplicar ele na minha vida, comer dele, fazer parte dele, não adianta o ensino, não adianta eu admirar o exemplo de vida, não admirar tudo que ele fez, conhecer tudo sobre ele, se eu não comer da carne e do sangue, se eu não fizer parte, se ele não morrer. É a morte de Cristo que nos trouxe salvação. É a morte do Cordeiro que nos trouxe salvação. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, diz que ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. E eu sou um desses muitos. Em Mateus 26, 28 diz, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. A última ceia de Jesus, Jesus pega o cálice do vinho ali e diz, esse cálice é a nova aliança do meu sangue, é o meu sangue. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, há uma declaração sobre Jesus que diz que fostes morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, sem a morte do Cordeiro não há salvação. Jesus foi o nosso substituto. Jesus foi o teu substituto. Ele morreu em nosso lugar. A sua morte foi vicária, foi substitutiva. Ele morreu a nossa morte. Mas era para eu e você morrer e sermos condenados a viver eternamente afastados de Deus. Mas ele foi lá e morreu em seu lugar. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Tem gente que fala, esse negócio aí do Covid é a ira de Deus na terra. Não é, irmão. Porque a ira de Deus já foi lançada, entenda isso. Abra seu coração, abra a Bíblia e leia. A ira de Deus foi derramada, despejada de todos os homens. O pecado de todos nós, desde Adão até o último homem que viveu nessa terra. Deus abomina o pecado e Deus se ira pelo pecado. E Deus condena o pecado. E Deus vai derramar sua ira sobre o pecado. Na verdade não, ele já fez isso. Aonde? Em Jesus, na cruz, toda a ira de Deus sobre o pecado veio sobre Jesus. Por isso Jesus falou assim, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se eu digo que isso que está acontecendo agora é a ira de Deus, mas não foi sobre Jesus que foi derramada a ira de Deus? Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. Aleluia, glória a Deus. Ele morreu a nossa morte. O inocente morreu pelo culpado. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro do sangue que é aplicado. O versículo 7 diz que a gente tinha que tomar o sangue, passar na umbral da porta. Versículo 12 e 13, naquela noite passarei sobre a terra do Egito. Daí ele fala sobre o sangue. Versículo 21, chamou, pois, Moisés todos os cidadãos. Me perdi aqui. Os anciãos de Israel e disse, escolhei, tomai o cordeiro segundo as vossas famílias e imolai. Versículo 23, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. 24, guardar isso, estatuto perpétuo de geração em geração. O cordeiro da Páscoa é o cordeiro do sangue aplicado. Aquele cordeiro que você matava para tinha que ser perfeito, como Jesus. Matava para ser sacrificado na Páscoa. O sangue daquele cordeiro tinha que ser aplicado. Não basta saber que o cordeiro foi morto. Ah, eu sei, pastor. Jesus morreu por mim, né? Morreu por toda a humanidade, que bonito. O sangue tem que ser aplicado. Não é também o sangue do cordeiro que livra do juízo. Porque eu podia ter o sangue do cordeiro lá e deixar num pote em casa, né? Aí eu não vou passar na porta, vou deixar guardadinho aqui o sangue. Vou colocar num vidrinho, igual o vidro de unção, né? Para ter em casa o sangue do cordeiro. Não, o sangue do cordeiro morto não livra do juízo. O sangue do cordeiro aplicado livra do juízo. Sabe o que quer dizer isso? Você tem que aplicar o sangue do cordeiro na tua vida. Se render como Senhor e Salvador. Entregar tua vida, teu coração a Ele. Render-se a Ele. Nós não estamos falando de uma religião. Religião tem um monte e não ajuda nada. Acho que a única coisa que Karl Marx disse de certo era isso. Religião é o ópio do povo. Agora, intimidade com Deus. Porque Jesus e o cristianismo não é religião. É relacionamento com Deus.
Deus disse: quando eu vir o sangue, versículo 13, passarei por sobre vós. E amados, em Gálatas 2:20 diz: Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. A apropriação da expiação precisa ser pessoal. Nós estamos aprendendo isso no curso, né? A gente fala toda coisa, nós pecamos, nós erramos. Quem é nós o quê? Eu peco, eu erro, eu faço isso, A gente tem mania de generalizar, né? Não, assuma teus pecados. Muda teu linguajar, diga, eu peco, eu sou fraco, eu sou tentado. Mas a apropriação da expiação do sangue do Cordeiro tem que ser pessoal. Porque o sangue aqui, ele é sinal uma das coisas, é um sinal de distinção. O que distinguia os egípcios dos israelitas naquela noite de juízo era o sangue. E só existem duas categorias de pessoas aqui nesse contexto. Aqueles que pertencem à igreja, entre aspas, dos comprados pelo sangue da redenção, e aqueles que estão debaixo dos pecados. Ou seja, ou eu faço parte daqueles que estão cobertos pelo sangue, ou faço parte daqueles que estão cobertos pelo pecado, debaixo do pecado. O que vai importar naquele dia, naquela hora, não é a tua religião, não é tuas obras. Mas eu fiz tanta coisa, construí igrejas, eu preguei o evangelho para tantas pessoas, salvei vidas. Não é seus méritos, não é seu ministério, não são seus dons. Um dia você vai se apresentar diante de Deus, todos nós aqui, todo cidadão que existiu sobre essa terra. E vai se apresentar diante de Deus, e o que vai contar naquele dia é se ele está debaixo do sangue do Cordeiro, se o sangue está aplicado lá. Mas eu fui tão falho, eu pequei tanto, mas eu tinha o sangue do Cordeiro sobre minha vida e que me levava a buscar, a andar em santidade, mesmo errando, falhando, mas eu estava debaixo do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é sinal de salvação. Quando o anjo da morte passou naquela noite no Egito, ele viu o sangue na porta e ele não entrava, pois o sangue dizia: aqui já foi feito o juízo. Sabe o que o sangue dizia? Aqui já foi realizado o juízo. Por quê? Porque um cordeiro já morreu no lugar dessas pessoas aqui. Hoje, quando a morte pode vir sobre a sua vida, ou chegar o grande dia, sei lá, o Deus vai olhar para você e vai ver assim: existe sangue. Mas você não vai passar por juízo nenhum. Por quê? Porque se o sangue do Senhor Jesus está sobre você, o juízo já foi feito, substitutivo no seu lugar. Vocês entenderam isso? O anjo passava. Não vai ter juízo aqui. Por que não? Porque já teve juízo. Sobre quem? Sobre esse cordeirinho que foi morto. Você merece juízo? Não, por quê? Porque Jesus já levou o juízo sobre você. Por isso, o Espírito Santo nos convence do pecado, um dia que não conhecíamos Jesus. Da justiça, hoje ele nos convence que nós somos justos. E ele fala o juízo, e do juízo. O juízo não é que você vai ser julgado, é que ele fala no versículo 19, eu acho que coisa assim, ele fala assim: porque o diabo, príncipe desse mundo, já está condenado. Aleluia. Dá um glória a Deus, e dá um glória a Deus aí no Facebook também, irmão. Onde o anjo da morte viu, o sangue não entrava. Só o sangue do Cordeiro retinha a espada do juízo. O que distinguia eles era o sangue. Quem está debaixo do sangue está justificado. Por isso a Bíblia fala que agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque já foi alguém condenado no meu lugar. Quando o diabo apontar teus pecados, fala: ei, rapaz, olha para o Cordeiro. Quando o diabo condenar você pelos seus pecados, você não fica olhando para o teu pecado, mas você olha para a justiça, você olha para os céus, você olha para Jesus, que já te lavou, já foi redimido. Por isso que Apocalipse fala: lá está o Cordeiro que foi morto, e com o seu sangue resgatastes povos, tribos, línguas e nações para Deus. O juízo já foi derramado sobre o Cristo. O castigo que nos traz paz, Isaías fala, estava sobre ele. Por isso nós somos sarados, curados. O sangue de Cristo nos dá segurança, purificação, perdão. O Cordeiro, amados, também era o sustentador. Do versículo 8 ao 11, de Êxodo 12, ele dá a explicação de como tinha que ser preparado o Cordeiro e tal. Não comereis o animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, cabeças, pernas, fissuras. Nada deixareis dele até amanhã. O que ficar para o outro dia, você deve queimar.
Versículo 11. Dessa maneira comereis, lombos cingidos, sandália nos pés, cajado nas mãos, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Eles tinham que comer preparado, não era de qualquer jeito, tinha toda, como se estivesse pronto para sair, às pressas. O cordeiro era o sustentador. Porque aqueles que são salvos pelo cordeiro, alimentam-se do cordeiro. A Bíblia diz que o sangue que nos livra do cativeiro, da morte, o cordeiro que ia sustentar eles na caminhada, no outro dia eles iam sair. Era o cordeiro que ia ser o sustento deles. E quando você olha nesse versículo 8 a 11, tem o conteúdo dessa refeição. Eles comiam cordeiro assado, ervas amargas, tipo chicória, essas coisas assim, né? Por que eles tinham que comer isso? Para lembrar do tempo que eles foram escravos. Então eles comiam aquela erva amarga. Dá um exemplo aí de outra coisa amarga aí. Almeirão, o que mais? Tira o negócio para falar que eu não sei. Boldo não é tão amargo assim, é? É amargo, né? Eu lembro do chato. Aí se come. Por que eles tinham que fazer isso? Então, cada momento tinha lá a refeição e eles explicavam para os filhos: olha, comi aquele negócio amargo. Ai, pai, que ruim. Que ruim que esse negócio aqui. É ruim, por quê? Porque nós somos escravos. A amargura da vida de escravidão lá no Egito. E depois vai comer a carne do cordeiro, a carninha doce. Eu gosto de um cordeiro, né? Quando chamar o pastor para comer, faz um cordeiro para ele. Carneirinho, né? Ai, aleluia. Já está dando fome. Aí, mas aquela carne doce que fala da doçura do Senhor. Então o cordeiro assado no fogo e o pão sem fermento, que é o pão asmo, né? Parecido com aquele pão sírio, né? Que chamam, né? Por que sem fermento? Porque falava o seguinte, que era para fazer as pressas, você tinha que sair logo. E o fermento também fala de impurezas, cresce rápido. Então, mas está falando da pressa. No outro dia tinham que sair. Não tinha que esperar levedar a massa. O cordeiro assado no fogo, o nosso cordeiro, Jesus, sofreu na cruz o fogo da justiça de Deus. Cristo foi ferido e moído pelas nossas transgressões. As ervas amargosas falam do sofrimento, o pão sem fermento, a impureza, o pecado oculto e tantas outras coisas. E a maneira, o versículo 11 fala a maneira de participar. A Páscoa precisava ser comida com pressa, porque era hora de sair do Egito, prontidão para eles marcharem rumo à terra prometida, lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão, ou seja, pronto para sair. Porque Deus tem pressa que você saia do seu Egito. Deus tem pressa que você saia da sua escravidão, daquilo que te prende. Só que Faraó quis deter o povo, lembra? Ele segurou o povo, né, que servissem a Deus no Egito mesmo, que eles ficassem perto, que fosse só os homens, as mulheres não, que os jovens ficassem, que o rebanho ficasse. Mas Moisés em nenhum momento negociou, porque o Egito não é lugar para o povo de Deus. É você, seus filhos, sua casa, seus bens, tudo servindo a Deus. O cordeiro da Páscoa era o cordeiro vivo. Apocalipse 1:18 diz que era o cordeiro de Deus. Ele nos aponta para o cordeiro de Deus. É o cordeiro vivo com aquele que está vivo, que está no trono, que reina. Hoje Jesus está vivo. O cordeiro que um dia voltará para julgar as nações da terra. A Páscoa, amados, acho que é o último ponto meu aqui, para você não ficar cansado, penúltimo. A Páscoa é um memorial perpétuo, a fim de que todas as gerações conheçam a Deus. Então a Páscoa, nós devemos contar. Deus fala para eles aqui, versículo 26 a 28, contem para as futuras gerações. Contem por que o cordeiro é alimento. Contem do êxodo. Contem para as pessoas que só aqueles que recebem o selo do pacto podem participar. Se um vizinho quisesse participar, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que se circuncidar também. Que fosse estrangeiro, né? O escravo, o estrangeiro queria participar. Beleza, então você vai fazer o nosso ritual, vai fazer a circuncisão, e aí você se torna o nosso povo, e aí você participa também. É assim hoje na ceia. A ceia do Senhor, para eu participar da ceia, eu tenho que ser parte do povo. Eu tenho que estar o quê? Ter meu coração circuncidado. Reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador. Fazer parte do mesmo povo. Reconhecer que somos um só corpo. Do versículo 15 ao 20 fala de examinar o coração. Do 15 ao 20 fala de celebrar a Páscoa com santidade. Na ceia do Senhor, nós fazemos a mesma coisa. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma desse pão. Examine-se, reconheça que você precisa do cordeiro e participe.
E a Páscoa que celebramos, ela é, em último lugar, a Páscoa do Senhor. 17 vezes em Êxodo 12, o Senhor é mencionado, porque Ele é o centro da história. Ele é o centro da redenção. Deus revelou o seu poder aqui, quando liberta aquele povo do Egito, derramando o sangue do Cordeiro. A minha pergunta hoje para você, nessa manhã: você está debaixo do sangue do Cordeiro? Eu não estou falando de simplesmente gostar da mensagem, achar bonito o ensino. É ter o sangue de Jesus aplicado no seu coração. Como que se faz isso? É pela fé. É um ato de fé espiritual. Eu creio que Jesus morreu na cruz do Calvário, que Ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados. E Ele ressuscitou ao terceiro dia, na manhã de domingo. E hoje Ele está vivo, tão vivo quanto a pessoa que está ao seu lado. Ele está vivo e Ele intercede por você. Se você crê assim, hoje eu quero te convidar a celebrar a Páscoa conosco, a ceia do Senhor. Versículo 31 ou 36, Deus havia falado tudo o que ia acontecer. Deus endureceu o coração de Faraó, tudo. Deus guardou a sua promessa e salvou o seu povo. E Deus libertou por final o seu povo. O texto fala, final ali, depois você lê com calma, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. A conta é entre aproximadamente 2 milhões de pessoas no deserto, sendo libertos. O êxodo é a maior demonstração de libertação de Deus na vida de Israel. E aí, ano após ano eles celebraram isso. A libertação do povo de Israel do Egito. Até que chega a última ceia, a ceia de Cristo. Jesus, como judeu, participava, fazia tudo isso, todo ano, aquela ceia. E Jesus, agora, diante daquele momento com seus discípulos, no último cálice ali, haviam 4 cálices que eles tomavam durante a ceia, mas no último, que ninguém tomava, que simbolizava apenas que um dia o Cordeiro, o Messias, estaria com eles. E ele diz: este cálice, ou essa ceia, é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso toda vez que comerdes e beberdes em memória de mim. Jesus ali, ele instituiu, estava dizendo o seguinte, mas vamos simplificar por causa do tempo. Jesus estava dizendo: agora vocês não vão celebrar mais a saída de Israel do Egito. Cada vez que vocês celebrarem essa ceia, vocês vão celebrar a morte do Senhor, até que Ele venha. E Ele ceou com eles, com os seus discípulos. O apóstolo Paulo fala que Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão, tendo dado graça, disse: esse parti entre vós, este é meu corpo. Fazer isso toda vez que comerdes em memória de mim. Assim como o cordeiro, cada um vai comer da mesma essência, nós somos um só corpo. E depois, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isso toda vez que beberdes em memória de mim. É uma refeição memorial. A nossa Páscoa, nós celebramos a Páscoa porque Jesus ressuscitou nessa data também, no domingo de Páscoa. Mas a nossa Páscoa é Jesus. Nossa Páscoa não é coelho, nossa Páscoa não é ovo. E a nossa Páscoa nós celebramos toda semana, né? Todo mês. Na verdade, a última foi há 15 dias atrás, né? A ceia do Senhor. Ela tem esse papel para nós entendermos a importância que é para um judeu a Páscoa. Para nós é a ceia do Senhor, né? É a nossa ceia, o nosso Páscoa. Quero terminar, antes de nós celebrarmos a ceia, pedir para os músicos já estarem lá. A Páscoa deve nos levar a uma profunda, vamos dizer assim, investigação, a fim de saber se de fato todos estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Versículo 22 diz: tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga das portas e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Essa manhã eu quero perguntar para você: você está debaixo do sangue do Cordeiro? Você já entregou sua vida a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você que está em casa,
Não estou dizendo uma religião, uma igreja, mas entregar a vida a Jesus. Dizer, eu sou um cristão. Eu reconheço aquilo que Jesus fez. Vivo os seus exemplos, admiro, mas eu aplico ele na minha vida. Como a gente faz isso? Entregando a nossa vida a Jesus Cristo. Entregando a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas como que eu posso fazer isso, pastor? Eu quero fazer isso através de uma simples oração. Uma oração de entrega que você faz pela fé, reconhecendo a Ele. Eu vou convidar toda a igreja a fazer isso, convidar você que está assistindo em casa. Se você está com algum familiar, façam isso em casa. Repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, desta manhã, Nessa manhã, eu entrego minha vida a Ti. eu entrego a minha vida a Ti. Eu Te reconheço Eu Te reconheço como meu Senhor como meu Senhor e meu Salvador. e meu Salvador. Eu reconheço Eu reconheço que Tu és que Tu és o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. que tira o pecado do E mundo. que o Seu sangue E que o seu sangue foi derramado naquela foi cruz derramado naquela para cruz perdão dos meus para pecados, perdão dos meus para pecados, ser aplicado para ser aplicado em minha vida. em minha vida. E isso faz E isso faz diferença diferença hoje hoje na minha vida, na minha vida, na minha casa, na minha casa, na minha família. na minha família. Escreve meu nome Escreve o meu nome no livro da vida no livro da vida. e de lá De lá, não apagues mais. não apagues mais. Amém. Amém. Se você fez isso crendo, confiando, com o teu coração entregue ao Senhor, você fez um convite para Ele habitar na sua vida, Ele vai habitar. Está aplicando o sangue do Cordeiro nas portas do seu coração. A Páscoa também, amados, ela deve nos levar a um compromisso familiar de explicar para os nossos filhos o que Deus fez por nós e quem é Ele por nós. E aí eu digo para você que é membro da nossa igreja, você que é pai, ensina teu filho o caminho que deve andar. Talvez vai chegar um momento que a decisão é deles, eles vão ter os seus caminhos, suas decisões na vida. Mas foi ensinado, uma hora eles vão voltar. Amém? Amém? Amém, Rô? Eles vão voltar. Em nome do Senhor. Mas você que tem filhos pequenos, ensine o caminho do Senhor. Esses dias de pandemia, às vezes não tem como ter lição de casa, tem escolinha da igreja e tal. Mas você ensina seu filho a servir a Deus. Você ensina lendo com ele, você ensina explicando para eles. Eu creio que nós vamos viver nos próximos anos um grande avivamento. Grande avivamento, sabe por quê, amados? Porque tá se diferenciando quem serve e quem não serve. Ah, mas tem um monte de gente que não vem mais na igreja. O cara já não estava faz tempo. Mas aqueles que servem a Deus estão buscando mais e mais a Deus. E eu não sei você, mas eu sinto como um mover, um barulho de chuva vindo sobre toda a terra, sobre toda a terra, sobre tua casa, sobre nossos filhos. E aqueles que têm o discurso da tragédia, que para mim não é tragédia, a volta de Cristo nos últimos dias, porque nos últimos dias derramará Deus o seu Espírito sobre toda a carne. Haverá muito pecado, haverá muita tragédia, mas nunca a igreja será tão poderosa como será nos últimos dias. Porque a noiva que Jesus deixou, a igreja primitiva, poderosa em atos, em efeitos, aquela igreja que fazia diferença na vida das pessoas, essa é a noiva de Cristo. E essa é a noiva que Ele vem buscar. A noiva mais linda do que no início ela estava. Essa é a igreja nos últimos dias. Essa é a igreja que vai se manifestar quando há caos, quando há doença, quando há pragas, quando há instabilidade. Deus vai manifestar a sua igreja linda, preciosa, imaculada. Por quê? Porque ela não foi lavada com sangue de cordeiro, não foi lavada com sangue de touros, foi lavada com o sangue do Cordeiro de Deus. Redimida, lavada e purificada. Ensina teu filho, prepara teu filho, meu irmão. Prepara teu filho para ser um homem nessa terra, uma mulher nessa terra de caráter, que abençoe pessoas, que toque nações e que proclame a Cristo. E em versículo 27, para encerrar, diz: e o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios e os livrou nas nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Amados, a Páscoa nos leva à adoração.
A Páscoa nos remete a adorar a Deus. A Páscoa gera em nós um sentimento de adorar o Cordeiro que um dia foi morto, mas que hoje vive e permanece para sempre. Amém? Quero te convidar a ficar em pé. Nós vamos adorar a Deus com essa canção. Vou pedir aos irmãos que estão encarregados de distribuir a ceia do Senhor. Eles estarão distribuindo a você. Pastor, eu posso participar da ceia? A ceia é uma ceia do corpo de Cristo, não é da igreja Cristianismo Decidido. Eu não sou membro dessa igreja. Participe. Qual que é o requisito para participar da ceia? O requisito para participar da ceia é o mesmo da Páscoa. Você ter o cordeiro sobre o seu coração. Pastor, mas eu pequei, eu briguei, eu menti. Mas a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão, e beba desse cálice. Você vai se examinar, nós vamos orar. Aí você vai olhar para você, eu vou me examinar, vou olhar para mim. Não é o pastor que vai te examinar, não é teu marido que vai te examinar, não é tua esposa, teu filho, teu pai, cachorro, periquito. É você, examinai-vos a si mesmo. Eu vou me examinar. E amados, não vou nem contar para vocês o que eu vou encontrar aqui, porque senão vocês vão correr daqui. A Bíblia diz: examinai-vos e participai. Porque você vai se examinar e você vai ver: pastor, eu sou falho, eu sou pecador, eu tenho um monte de coisa ainda em mim. Então examine-se o homem e coma desse pão e beba desse cálice. Examine-se e veja: você não merece. Você não merece participar do sangue do Cordeiro. Você não merece participar disso. Mas Jesus morreu no seu lugar porque você não merecia. Porque se você merecesse, ele não precisava ter morrido no seu lugar. Então você examina-se, reconhece que é pecador, é falho e participa. Porque aquilo que Jesus fez é poderoso. Tá? E não é pessoa, não é religião, não é placa de igreja vai dizer que você pode ou não pode. Nós participamos com crianças. Porque se alguém tinha que participar, as crianças, não nós, né? Então as crianças nossas participam. Pastor, eu ainda não sou batizado. Se você crê que Jesus morreu por você, ressuscitou, está vivo, você crê no Senhor, participe. Logo nós teremos batismos. Já estamos fazendo batismo individual. Semana que vem acho que vou batizar um aqui em casa, né? Então, 2 na verdade. Eu quero me batizar, me procure, não, vamos te batizar. Mas isso não é impedimento para participar da ceia do Senhor. Essa é a nossa Páscoa. Participar do mesmo pão, do mesmo corpo, do mesmo sangue, que é o suco, né? Esse suco não se transforma no sangue, esse pão não se transforma no corpo de Cristo. Ele continua sendo pão, mas ele simboliza aquilo que Jesus é. Nós vamos orar, entregar ao Senhor esses elementos, e aí você pode participar. Uma breve explicação, né? Você tira a tampinha com cuidado, está lacrado, mas é bom cuidar, porque sempre vaza um suquinho aqui. E abre a tampinha, aqui dentro está seu pão. Foi preparado de forma higiênica aqui, então se ninguém encosta, né, tem esse cuidado aí nesses dias. Vamos orar? Pai, nós queremos apresentar este cálice, este pão, que simboliza o teu corpo, né, nesse pão, moído pelas nossas transgressões, feridos pelas nossas iniquidades. E esse cálice que simboliza o teu sangue vertido na cruz do Calvário, onde o Senhor se tornou naquele dia a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue por nós. Pai, nós queremos celebrar a Ti, celebrar a vitória do Senhor, a ressurreição e a vida. A Tua palavra diz que aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. E assim nós cremos, ó Pai, em nome de Jesus. Enquanto louvamos ao Senhor, os irmãos estarão entregando a você. Pega seu pão, pega seu cálice e aguarde para participarmos juntos, em nome de Jesus. Posso crer no amanhã, o que Ele temor não há.
Você que está na sua casa, prepare aí a sua ceia, participe conosco. Reúna a sua família. Pastor, não tem um suco, pega uma coca e pega uma fantaúva. Posso crer no amanhã, porque medo não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Coma do pão, participe do cálice. Se você quiser, quem está em família, né, trocar com a esposa, com o esposo que está ao seu lado, né, você fica à vontade. Mas ore com a pessoa que está ao seu lado, com o seu familiar, com alguém da sua casa. Coma do pão e participe do cálice em nome do Senhor. Sim, Senhor. Oh, Jesus. Ore, abençoe. A Bíblia diz, Jesus nos ordena fazer isso em memória dele. Vai, em memória do Senhor, nós reconhecemos aquilo que o Senhor tem feito. Em memória do Senhor, fala de reconhecer o que Jesus tem feito na sua vida, sua salvação, sua família, seus cuidados. Dias tão difíceis, talvez muitos aí superaram o Covid e outras doenças. Seja um tempo de celebrar, de agradecer a Deus. Agradeça a Deus agora por sua vida. Participe do pão, participe do cálice, em nome de Jesus. Sim, Jesus. Pai, nós abençoamos a cada um, cada irmão, cada família. Sim, Jesus. Cada pessoa. Senhor Jesus, obrigado porque somos parte de um só corpo. Somos um em Ti, Jesus. Aleluia. Sim, Senhor. Oh, exaltado é o Teu nome. Digno de ser louvado. Obrigado por nossas famílias. Pai, nós oramos para aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão nos hospitais com Covid. Pai, nós declaramos o Seu amor, a Sua cura sobre cada uma dessas vidas, ó Pai. Checa, Tarabaxeira, Tarabaxeira. Que a minha vida Agradeça ao Senhor. Oh, Jesus. Sim, Jesus. que vive está. Levante suas mãos aos céus, Pai, nós queremos Te agradecer por o Senhor ter enviado Jesus Cristo, Seu Filho, para nos salvar e nos redimir. Obrigado porque podemos ser lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Obrigado porque Tu és a ressurreição e a vida, ó Jesus. Deus, e novas oportunidades o Senhor nos dá, novos começos de ressurgir, de uma nova atitude, um novo começo, uma nova agenda, uma nova mentalidade o Senhor nos dá. Pai, eu abençoo cada irmão que está aqui neste lugar, cada pessoa que nos acompanha aqui pelo Facebook, mais tarde pelo YouTube. Pai, nós declaramos o cuidado do Senhor sobre cada casa. Celebramos a Tua ressurreição, que esse dia de Páscoa, o poder da Tua ressurreição se manifeste em nossa nação, trazendo curas em hospitais, curas nessas ruas, cura em nossa nação, Senhor. Manifesta e sopra o Teu avivamento. Não foi por acaso que o Senhor derramou o Teu sangue. Lava essa nação com o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, ó Pai. Em nome de Jesus, celebre ao Senhor, adora Ele. Deus te abençoe. Que você tenha um domingo de Páscoa abençoado, um almoço abençoado em família. Deus te abençoe. Uma boa semana. Você que nos acompanhou pelo Facebook, Deus te abençoe. Feliz Páscoa. Que Deus te abençoe poderosamente e Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito seja sobre sua vida.
Não saia, não deixe de usar a sua máscara. Há gel nas laterais. Cumprimente com cuidado, em nome de Jesus. Está